Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jair e nesse vídeo eu venho falar para vocês um pouquinho sobre algumas razões que são bem especiais dentro daquelas grandezas que são proporcionais e que são bastante cobradas nos concursos públicos por aí. Okay? Então nesse vídeo eu vou trazer para você apenas as definições de cada uma e nos próximos vídeos eu vou ensinar como calcular cada uma delas, como você resolve exercícios com cada uma delas, ok? Bom, a nossa primeira razão bastante importante dentro dessas razões especiais, sem dúvida que é bastante cobrada, é a porcentagem, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem e pela definição, como é que você trabalha porcentagem, certo? Que é cobrado, né? O que você tem que pensar para conseguir resolver um exercício com porcentagem? Bom, muito simples. Tudo que você precisa saber é relacionar aquilo que você tem no seu problema. Pode ser dinheiro, pode ser um objeto, pode ser um doce, pode ser uma quantidade de pessoas, um show, seja lá o que for o seu problema, né? Você vai chamar isso do seu total de coisas, então é o todo. E você vai comparar esse todo com 100 partes, ok? Então, porcentagem simplesmente é a relação o todo com 100, ok? Então, é dessa forma que nós precisamos pensar na hora de resolver os problemas, tá? Tudo que eu tenho é o meu problema a resolver e eu tenho que transformar ele em 100 partes, ok? Uma segunda razão muito especial também é a velocidade média. Então, o que significa você ter uma velocidade média, né? A definição bem simples, né? Você precisa relacionar duas grandezas. Uma delas é a distância que você vai percorrer de um local ao outro, a distância percorrida. E a segunda grandeza que você vai comparar é o tempo, ok? Então você precisa, para obter uma velocidade média, percorrer uma certa distância num determinado tempo. Ok? Você deve estar se perguntando, mas como que eu vou medir isso? Calma que eu já explico no próximo vídeo aí como que nós fazemos essa etapa, ok? Então, relação porcentagem é o todo com 100 e a relação velocidade média é a razão entre distância percorrida com o tempo gasto para fazer esse percurso, ok? Uma terceira razão também bastante importante, que é muito usada no dia a dia, é a escala, ok? Usada principalmente nos projetos de arquitetura, nos mapas, nas maquetes, nas construções, certo? E para definirmos uma escala, precisamos relacionar duas grandezas importantes aí nessa história, que é o tamanho que vai ter o seu desenho e o que ele vai representar na realidade. Então, a escala, por definição, ela é uma razão entre o que você desenha, o seu desenho, ok? E a sua realidade. Então, essa é a comparação que nós precisamos fazer quando formos trabalhar com escala. Tudo bem? Usar nessa ordem, certo? O que eu faço de desenho e o que ele vai representar na realidade depois de construído, depois de pronto. Ok? Uma quarta razão bastante importante também é a densidade. Já até deixei a louça um pouquinho adiantada para nós adiantarmos o vídeo aí um pouquinho, né? E não ficar muito cansativo. A densidade é a relação que você vai fazer quando você compara
um objeto a massa que ele tem, ok? Você compara nessa ordem a massa com o volume que ele ocupa. Então, quanto tem de massa num determinado volume. Tá? E, como quinta densidade, mas não menos importante, né, é a densidade demográfica, que é bastante usada principalmente dentro da geografia, né? E a densidade demográfica ela é bem específica, ela serve simplesmente para contar o número de habitantes que residem, que se localizam ou que estão numa determinada região, então numa determinada área, ok? A unidade de medida que você vai usar para essa área também não importa, pode ser um metro quadrado, um quilômetro quadrado, um centímetro quadrado, um passo quadrado, não importa qual unidade, certo? Simplesmente você precisa comparar quantos habitantes estão numa determinada localidade, ok? Então, bastante importante na hora de estudar essas razões especiais é memorizar a ordem das grandezas, tá bom? Se você inverter a ordem aí na hora de escrever, com certeza a sua resolução do seu problema não dará certo, tá bom? Então você precisa sempre lembrar disso. Se você está estudando para um concurso, se você está se preparando para isso, lembre-se, porcentagem é tudo que você tem comparado com 100, uma razão nessa forma. Velocidade média, primeiro você verifica quanto você tem de distância, para verificar qual é o tempo gasto, nessa ordem. A escala, primeiro você faz o desenho, para ela representar uma realidade, depois, bom? A densidade, você vai primeiro calcular a massa do objeto e depois o volume, tá? E a densidade demográfica, quantos habitantes em qual área, ok? Só para encerrar esse nosso primeiro vídeo, eu vou colocar alguns exemplos de cada grandeza dessa, ok? Então, um exemplo de porcentagem, né? Posso escrever assim, 23%, ok? Mas eu escrevi usando um símbolo. Eu vou explicar no próximo vídeo que essa é uma segunda forma de você escrever, tá bom? Poderia ter escrito assim. Tenho 23 partes e essas 23 coisas, esses 23 partes, esses 23 objetos terão que ser divididos em 100 pedaços, tá bom? Um exemplo para velocidade média. Um carro, num determinado percurso da rodovia aí, faz uma velocidade de 80 km por hora, ok? Só lembrando que aquela velocidade que você tem no velocímetro do seu carro na hora que você está dirigindo, né, ou quando você está junto com uma pessoa que está dirigindo, aquela velocidade que marca, ela é a velocidade instantânea, é a velocidade naquele momento, tá? E a razão que nós queremos estudar, que normalmente são cobradas nos problemas de concurso, é a média, quanto tempo você gasta para fazer o percurso todo, que velocidade média você tem nesse percurso, ok? Para uma escala, por exemplo, você deve ter olhado nos seus mapas e tem lá assim, escala 1 para 1 milhão. Significa que naquele mapa, cada um centímetro que você medir de distância, 1 milímetro, sei lá, a unidade que você estiver usando, cada uma parte que você tiver no seu desenho do mapa vai representar 1 milhão de partes na realidade, certo? Na densidade, por exemplo, você tem um objeto aí que tem densidade de 50 gramas por litro.
Então, 1 litro daquela substância, ela tem uma massa de 50 gramas, ela é bem levinha. Bom, um algodão, por exemplo. E, num exemplo de densidade demográfica, num determinado show, existiam lá 5 pessoas por cada metro quadrado de espaço que tinha naquele ambiente. Tinha uma concentração de 5 pessoas num metro quadrado ali. Ok? Nos próximos vídeos eu vou explicar cada uma dessas razões aí de maneira bem específica. Ok? Espero que isso te ajude. Se inscreva lá no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e espero que tenha te ajudado aí. Bom, um abraço, até o próximo.